Fala galera, vamos responder aí duas questõezinhas hoje, uma da FCC e uma da FGV, referente à função soma. Então a primeira questão fala assim, considere uma planilha criada no Excel 2007, em português, que possui na célula A1 o valor 10 e na célula A2 o valor 15. Foram executadas as seguintes operações envolvendo estes valores. Percebam aqui que a banca fala do Excel 2007, estamos em 2015 nessa questão, né? Muito tranquilo, galera, essa questão vale até as versões atuais. Então, olha só, ele trouxe para mim ali quatro funções. E pergunta, foram corretamente utilizadas apenas as fórmulas apresentadas em... A primeira fórmula, ela é válida? Ela soma A1 e A2. Eu tenho ali um ponto e vírgula. Então, eu vou somar o A1, que é 10, e o A2, que é 15, vai dar 25. A número 2, ela é válida também? Ela é válida também. Eu vou somar o número 5, tá? E esse 5 aqui, mesmo estando entre aspas, ele vai computar como um número 5. Aí ele vai somar o 5 com a 1, que é 10, com a 2, que é 15. Então, eu fiquei 5 mais 10 mais 15. E aí vai me dar o valor 20. Ok? 30, perdão. 5 mais 10 mais 15, o valor 30. A palavrinha verdadeiro escrita ali, ela equivale ao número 1. Se tivesse falso, equivaleria ao 0. Então, verdadeiro, para mim, é a mesma coisa que o número 1. Então, eu ficaria 5 mais 10 mais 15 mais 1. Então, o resultado para mim 31. A 2, então, é válida. A 3. A 3 não é válida porque ali eu tenho soma de A1 até A2 até 5. E o 5 não é uma célula válida, então não cabe um intervalo de 2 pontos ali. E a 4 é válida porque ela vai somar de A1 até A2, que é o próprio A1 e o A2, e vai trazer ali o verdadeiro como o número 1. Então, o gabarito dessa questão ficou letra D, né? Eu tenho como alternativa válida as fórmulas 1, 2 e 4. A próxima questão fala assim, considere o trecho de uma planilha do Excel 2010 mostrado a seguir. Sabendo-se que as células em branco não receberam fórmulas ou valores, a fórmula na célula F6, então tu vai localizar o F6 ali, que produz o valor apresentado é... Galera, não tem como eu escrever ali soma A1 até. Então, a primeira já cai por terra, porque esse até ali não pode estar escrito dentro dos parênteses. A letra B não funciona, porque não é uma função. A letra C seria apenas contar números de A1 até E5. E se eu fizer o intervalo de A1 até E5, eu vou ter ali 5 números, o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Então, conte.num conta quantos números existem. A função agregar, ele vai agregar uma lista de um banco de dados. Então, ele não vai trazer para mim o resultado de uma soma. E aí, eu também não posso usar a vírgula ali, né? A1, B2. Eu teria que usar ali ou ponto e vírgula, ou 2 pontos para poder usar corretamente um intervalo. Ponto e vírgula e 2 pontos D até. Então, eu fiquei com o gabarito dessa questão, a letra E. Eu vou somar de A1 até E5. Então, soma 1, 2, 3, 4 e 5, me dá o valor 15. E vou subtrair esse resultado 15 de B3. Só que em B3 eu não tenho nada. Então, 15 menos nada é o próprio 15. Perfeito? Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui no Excel um exemplozinho que eu tenho para poder elucidar para vocês algumas questões. Então, aqui estão as fórmulas e aqui eu tenho o resultado de cada uma dessas fórmulas. Então, aqui é o resultado da soma de A2 até A5. Olha só, eu vou somar de A2 até A5. Menos 5 com 15, 10. 10 com 30, 40. 40 com 5, 45. E aí vai dizer, Fábio, mas aqui apresentou o 40. Porque olha só, lá em cima na minha barra de fórmulas, aparece para mim o valor da célula. E quando eu tenho esse pontinho verde ali, que eu estou apontando para vocês, esse pontinho verde vai dizer para mim que aquele valor ali, ele está sendo expressamente textual. E diferente do que acontece na primeira questão que a gente viu ali, os 5 entre aspas duplas, ele estava dentro do parênteses. Ele não estava sendo referenciado, como aqui na função, com uma célula.
Então, quando eu coloco o parênteses dentro, que é essa situação aqui, ó, ele vai computar o 5 como número. Agora, quando eu referencio uma célula que é texto, ele vai entender isso aqui como uma palavra texto qualquer, laranja, banana, Brasil, abacate, enfim, tá? Então, aqui ele não leva em consideração. E aí, então, teria que aparecer essa setinha ali para dizer que esse valor, ó, ele até me dá aqui a possibilidade de fazer uma ação, ó. O número nessa célula não é um número válido, então ele pergunta se eu não quero converter esse número que está armazenado como texto para número próprio, né? Próxima linha vai somar A3 e A6. A3 e A6. A gente viu na questão que o verdadeiro vale 1. O verdadeiro vai valer 1 se ele estiver escrito dentro da função, como é o que acontece aqui. Ele estando referenciado, ele vai ser entendido como um texto, exatamente como a gente viu na célula aqui acima. Então, olha só, a soma de A3, que é 15, com A6 é o próprio 15. Ele não entende referenciando o verdadeiro, tá? Eu sempre brinco com os alunos, né? Não mate o mensageiro. Eu só estou passando para vocês a informação. Agora, quando a gente coloca expressamente o argumento booleano verdadeiro dentro do parênteses, ele vale 1. E se fosse falso, ele valeria 0. Então, aqui eu somo o valor de A3, que é 15, com o verdadeiro 1, 16. Olha ali, ó. Então, quando eu referencio, ele não entende como número 1. Quando eu coloco dentro da função, ele entende como número 1. A mesma coisa aqui, ó. Quando eu coloco dentro da função, ele vai entender o 5 texto como número, ó. 5 texto como número e o A3, 15. Então, somei 5 com 15, 20. Agora, quando eu referencio ele enquanto texto, lembra que aqui no início ele não vai entender a referência como número, ok? E se eu quisesse fazer uma questão, como a gente viu ali, uma simulação, como a gente viu na questão que deixa uma das referências fora, eu poderia fazer assim, ó. Soma 5 e 15, menos 5 e 15, né? Daria para mim o valor 10. E eu vou somar esse resultado com o 30. Então, aqui eu tenho a soma de A2 até A3, 5 e 15, ou melhor, menos 5 e 15 daria 10, mais 30 me traz o resultado 40. Fechado, galera? Então, essa foi a nossa questãozinha hoje de soma.